A paz do Senhor Jesus, mulher de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal abençoado, aonde o Espírito Santo de Deus tem total liberdade para se relacionar com as suas filhas. O Senhor, ele me fez uma promessa quando eu criei esse canal e ele disse para mim que toda semana ele me daria um tema de cura, um tema de fortalecimento, um tema que iria impactar a vida de mulheres. E hoje eu quero compartilhar contigo o tema que o Senhor me deu. E o Senhor, ele falava comigo essa semana sobre traumas. Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus vai te curar de traumas. Eu não sei qual é o trauma que você tem, não sei se é um trauma de infância, se você foi abusada, se você foi abandonada na sua vida sentimental, se você teve sonhos frustrados, se você se machucou com familiares. Eu não sei qual é o trauma que você carrega, mas o teu pai, ele sabe, ele te ama tanto, e através desse vídeo, ele quer te curar de traumas. Eu quero conversar com você sobre uma mulher que foi muito traumatizada, uma mulher que apanhou muito da vida, mas que venceu. E assim como essa mulher venceu, você também vai vencer. Eu quero falar com você hoje sobre Betseba. E para que você entenda o que Deus ele quer falar, nós vamos ler uma palavra que está lá em 2 Samuel, capítulo de número 13 e versículo de número 24, que diz assim: Então Davi consolou a sua esposa Betseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino. Sabe que antes disso aqui acontecer, de Davi consolar Betseba, para que você venha entender quem é Betseba. Betseba foi mãe de Salomão, foi uma das esposas do rei Davi. Mas a história deles aconteceu quando Davi olhou Betseba. Betseba estava tomando banho no palácio, Davi estava passeando, ele olhou para ela, achou ela bonita e mandou trazer ela. Mandou trazer sem o consentimento dela. Naquela época, os reis, eles mandavam e não pediam. E quando uma pessoa descumpria a ordem de um rei, ela podia morrer. E foi o que aconteceu. Ninguém perguntou se Betseba queria se deitar com Davi. Betseba era uma mulher casada. Mas pegaram ela e levaram ela até Davi, porque Davi queria deitar com ela. E aí ali eles tiveram relação sem o consentimento de Betseba. Então, o primeiro trauma que Betseba carrega é o trauma de ter relação com um homem sem o consentimento dela. Isso é um trauma que machuca demais. Toda mulher que passa por isso ou já passou por isso é algo que fere a alma lá por dentro. E Betseba tinha essa dor na alma. Só que não foi só esse trauma que Betseba passou. Quando isso aconteceu, como eu falei, ela já era casada, ela tinha um amor na sua vida. E Davi teve relação com ela e logo após ele mandou matar o marido dela. Sabe que o grande amor da vida dela ali ela perdeu. Talvez você também, assim como Betseba, perdeu um grande amor da tua vida. Talvez você, assim como Betseba, se frustrou na sua vida sentimental. Alguém que você amava foi embora, te traiu, te trocou por outra. Nesse caso aqui, ele morreu. Mas talvez no seu caso, ele foi embora. E eu quero te dizer, é um trauma, o trauma sentimental é um trauma que machuca demais. Ainda mais nós mulheres que somos muito mais sentimento. Se nós não estamos bem com os nossos sentimentos, parece que as outras áreas da nossa vida elas não caminham como tem que ser. Então nós precisamos estar muito curadas nessa área para que a gente possa avançar nas outras áreas da nossa vida. Então se você teve um trauma sentimental, fica tranquila, porque o teu pai é o pai que cura traumas sentimentais. Então esse foi o segundo trauma que Betseba sofreu. Mas teve mais um trauma que foi o mais dolorido de todos. Betseba, quando ela teve relação sexual com o Davi, ela acabou engravidando dessa relação. E aí a Bíblia fala que o filho que ela engravidou acabou morrendo. Depois de alguns dias, ela gerou a criança, viu o rostinho, amamentou e o nenê acabou morrendo. Não tem nada mais dolorido para uma mãe que perdeu um filho. Então, a Betseba passou por muitos traumas. Betseba era uma mulher muito sofrida, muito machucada da vida. E a Bíblia vai contando que Davi consolou sua esposa Betseba, ou seja, quando Davi teve relação com ela, ela não era a esposa. Ela era uma qualquer que ele achou bonita e teve relação. Mas aqui, onde nós lemos, ela já era a esposa dele. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Betseba foi desonrada como mulher, mas Deus estava com ela.
Deus, ele estava ali o tempo inteiro de mãos dadas com ela. Nada aconteceu sem a permissão, sem a supervisão de Deus. Tudo aquilo ali aconteceu porque Betseba não foi qualquer uma. Betseba, ela foi mãe de um rei, de um homem de Deus, o homem mais inteligente da Bíblia, que foi Salomão. Então essa mulher, ela passou por tudo isso porque ela precisava ensinar um rei. Ela precisava ter uma estrutura para passar algo para alguém. Então talvez eu quero te dizer que tudo que aconteceu com você aconteceu sobre a supervisão de Deus. Deus, ele viu teus traumas, Deus, ele viu quem te abandonou, Deus, ele viu quem te feriu, quem te machucou. Mas toda vez que a gente passa por uma grande dor, a gente cresce. Sabe quando tu começa a bater uma gema de ovo, tu começa a bater, ela começa a ficar branca, começa a ficar bonita e começa a crescer? Assim somos nós. Quando a gente apanha, a gente começa a ficar bonita, a gente começa a crescer, a gente se torna mulheres fortes. Eu apanhei demais da vida em todas as áreas. E hoje eu consigo entender que eu tive que passar por tantas coisas para poder estar aqui falando com vocês. Você está passando por um processo, você passou por muitas dores, mas tudo isso tem um propósito. Um dia você vai entender o porquê que tudo aconteceu. Então, tudo isso aconteceu com Betseba porque ela precisava ensinar um rei. O filho dela foi o homem mais inteligente do mundo e foi educado por quem? Por Betseba. Então, e tudo isso fez parte da história dela. Então, tudo isso que aconteceu com você, você precisa entender. Por mais que te doa, por mais que te traga lágrimas, isso aconteceu para te forjar uma mulher forte, uma mulher valente, uma mulher que não é cair, não se derruba em qualquer situação, entendeu? Não é qualquer vento que vai te derrubar depois de um trauma. Então, é por isso que os traumas, eles acontecem, para nos forjar mulheres de Deus. E aí, a Bíblia conta que Davi consolou sua esposa Betseba, ou seja, houve aqui um perdão. Betseba, para Davi poder consolar ela podia ter dito: Davi, não quero nem papo contigo, me deixa em paz. Mas não. E eu creio que Davi iria entender porque ela recém tinha perdido um filho, que ele já estava mais comovido, já estava envolvido com ela. Mas houve um consolo, ou seja, houve um perdão. Betseba perdoou o homem que teve relação com ela sem o consentimento dela. Betseba perdoou o homem que matou o marido dela. Betseba perdoou. Toda vez que a gente consegue perdoar alguém, a gente consegue se tornar a imagem e semelhança do nosso Criador. Toda vez que a gente consegue perdoar alguém, a gente se libera no mundo espiritual. Então, o Senhor me trouxe aqui para dizer que você precisa perdoar. Ainda que essa pessoa tenha te ferido de muitas maneiras, você precisa hoje liberar perdão. Conversar com Deus sobre esse perdão. Perdoar sozinha, sem o auxílio do Espírito Santo, não é fácil. Eu sei, porque eu também já tive que perdoar muitas pessoas. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós e ele nos ajuda, nós começamos a relatar para ele, abrir para ele que nós temos dificuldade de perdoar, ele nos auxilia e ele nos ajuda a perdoar. Então o Senhor me trouxe aqui nesse vídeo para dizer: filha, você precisa perdoar. Você precisa perdoar não para liberar essa pessoa, mas para te liberar no mundo espiritual. Tem bênçãos na nossa vida que ficam bloqueadas. Enquanto nós não perdoamos, as bênçãos ficam ali presas. Então você precisa perdoar para que você venha conseguir viver a totalidade da promessa que Deus tem para tua vida. Perdoa. Vale a pena perdoar. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir, em nome de Jesus. Então Betseba perdoou ele. E a Bíblia também fala que ele consolou a sua esposa, ou seja, quando Betseba teve relação com ele, quando ele mandou chamar ela era uma qualquer, uma mulher que ele viu, achou bonita e quis dormir. Só que agora, nesse momento aqui, ela já era a esposa do rei, esposa de Davi, ou seja, na área onde ela foi humilhada, onde ela foi maltratada, onde ela foi esculhambada, sabe? Bem no português. Eu vou te falar assim, Betseba foi arrebentada por Davi. Davi quase ali acabou com a vida dela. Mas depois dele ter feito isso, Deus tocou no coração dele e fez ele honrar ela como mulher. Davi poderia ter rejeitado Betseba. Davi podia fazer o que ele quisesse porque ele era rei. Mas não, ele casou com ela. Ele fez uma aliança com ela. Então Betseba já era uma rainha. Já não era mais qualquer uma. Deus honrou ela. Sabe que na área onde você é desonrada, o
o nosso Deus, ele tem o poder de te honrar. Nas áreas onde você é ferida, nas áreas onde o inimigo te destrói, diz que você não vai ser mais nada, que você nunca vai conseguir, porque já deu errado uma vez, vai dar errado sempre. Eu quero te dizer que é uma grande mentira de Satanás. Nas áreas onde você foi mais humilhada, é a área onde você vai ser honrada em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é assim, ele é um pai que ele até permite Satanás fazer algumas coisas, mas quando ele entra para honrar uma filha, quero te dizer, não tem quem impeça. Ele honra de verdade, ele sabe como honrar, e o Senhor vai te honrar, mulher. Nessa área aonde você foi ferida, é a área que você vai viver a glória do Senhor. E a Bíblia continua falando que ele teve relação com ela e ela deu à luz a um filho, de novo. Tudo que ela perdeu, o Senhor restituiu em dobro. Betseba perdeu um filho, Betseba chorou a dor do luto, mas Deus deu outro filho para ela. Então o mesmo útero que perdeu foi o mesmo útero que ganhou. Tá entendendo como é que Deus trabalha? O Senhor precisa que você entenda como Ele trabalha, porque o mesmo trabalhar que Ele fez aqui na vida de Betseba, Ele vai fazer na tua vida. Então esses traumas, tudo que você perdeu, tudo que você achou que era o fim, não era o fim, é o começo de algo muito melhor, de algo grande, de algo que vai vir da parte de Deus para impactar a tua vida. Então o filho que ela perdeu, ela ganhou de volta. Outro filho, um filho que não foi qualquer um, não foi qualquer coisa, foi um rei. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, o homem mais rico, aquele que construiu o templo do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer com isso? O que Deus tem para ti vai muito além do que tu imagina. Betseba nunca imaginou ser mãe de Salomão, ter um filho tão sábio, tão próspero, mas ela foi. Então, sabe o que eu quero te dizer? Você nem imagina o que Deus tem preparado. Depois desses dias de lágrimas, depois desses dias de angústia, depois de todos esses traumas que você passou na tua vida, você nem imagina que o teu pai já tem preparado algo extraordinário para tua vida. Sabe? Que eu quero te contar algo pessoal da minha vida. Quero que você entenda que o nosso pai, ele é um pai amoroso, mas o trabalhar dele às vezes é complicado e a gente não entende. Eu sou mãe, já tinha uma filha, né? Quem conhece meu testemunho sabe que eu trouxe uma filha do mundo, enfim. Quando eu casei com meu esposo, depois de 2 anos, nós decidimos que nós queríamos ter um filho. E aí eu parei de tomar os remédios para ter esse filho, o filho do casamento, o filho da bênção. Quando eu engravidei desse filho, eu acabei perdendo. Eu sofri um aborto espontâneo. E isso me trouxe um trauma, me machucou toda a minha família. A gente passou por dias de luto. E aí eu decidi anular esse projeto. Eu disse para eles, olha, eu não quero mais porque eu me machuquei. Geralmente quando a gente se machuca com alguma coisa, a gente quer anular, a gente não quer mais viver. E foi o que eu fiz. Aí eu disse assim, ó, eu vou lá no posto, vou voltar a tomar minha injeção porque eu não quero mais ser mãe, não quero mais passar por esse negócio de aborto, enfim, isso me machucou demais. E aí eu fui no posto para tomar a injeção. Quando eu cheguei lá no posto, a enfermeira falou assim, olha, Maitê, tu tem que fazer um teste para ver se tu não está grávida. E aí eu disse para ela, olha, não tem como eu estar grávida porque eu abortei faz umas 2, 3 semanas. E aí, mas mesmo assim eu aceitei fazer o teste. E aí fiz o teste, enfim. O teste deu positivo, eu estava grávida já. Porque às vezes a gente quer anular o projeto, mas não podemos anular projetos que vêm de Deus para nossa vida. Aquele projeto de gerar um filho no casamento, na bênção, já estava escrito por Deus na minha vida. Então eu não tinha o poder de anular. E aí eu fiquei grávida, enfim. Aí a doutora me encaminhou para fazer os exames, os primeiros exames gestacionais. E aí ela me encaminhou para o mesmo hospital aonde eu fui quando eu perdi o meu bebê. Quando eu cheguei lá no hospital, eu fui encaminhada para a mesma sala, a mesma médica que me atendeu quando eu perdi. Tudo igual, sabe? A mesma cena, parece que eu tava vivendo a mesma cena. Tanto é que eu comecei a ficar nervosa. Aí a doutora começou a me examinar, fez a eco. Quando ela fez a eco, ela falou bem assim pra mim, tu tá preparada pra ouvir o barulho do coração do teu filho? E aí, quando ela botou assim, eu comecei a ouvir o barulho do coração do meu bebê. Pá, pá, pá. Eu me alegrei, comecei a chorar. Porque na mesma sala, no mesmo lugar onde foi decretado a morte, o Senhor me levou lá no mesmo lugar, na mesma médica,
para decretar vida, para falar para mim, não permita que os traumas te impeçam de gerar novamente. Sabe o que Deus está falando com isso? Deus está repetindo em dizer, eu sou o Deus que volto a trazer as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Eu sou o Deus que volto lá na área onde você foi ferida e trago alegria, e trago vida, e trago paz. Então, mulher, nesse vídeo o Senhor, ele te faz uma promessa. Não permita que o trauma te impeça de gerar novamente. Não permita que as dores dessa vida te impeçam de sonhar. Começa a sonhar de novo. Ainda que tenha dado tudo errado, eu venho te dizer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque Deus vai fazer acontecer. Lembra que Betseba foi uma mulher muito frustrada, mas ela venceu. Eu também passei pelos meus traumas. Esse é um dos traumas que eu passei. Eu tô aqui compartilhando com vocês, porque eu me sinto à vontade de falar com vocês, porque nós passamos por coisas similares. Então eu quero que vocês entendam que eu também aprendo com Deus sofrendo, chorando. Então eu venho aqui relatar para vocês coisas da minha história e venho dizer que o nosso Pai é um Pai bom, é um Pai maravilhoso, é o Deus do impossível, é um Pai que ama as suas filhas. Ele vai te cuidar, ele vai fazer nessa mesma área onde você se feriu. Então volte a sonhar, porque o nosso Deus realiza sonhos. Deus te abençoe, fica comigo para o próximo vídeo.